Fala galera, beleza? Agora nós vamos para o segundo vídeo. No primeiro vídeo nós paramos ali, começando a ler o Evangelho de Lucas. Fazendo um resuminho, Deus mandou o anjo Gabriel ir até o planeta Terra para dar a mensagem de que seu filho já estava próximo, ele já estava chegando. Então nós vamos começar aqui com o nosso estudo dos Evangelhos, começando por Lucas. Uma coisa interessante aqui é que no capítulo 1, versículo 1, Lucas começa bem assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ok. Conforme nos foram transmitidos... Eu olhei para o flash, aí eu fiquei cego aqui, mas não tem nada a ver não, eu continuo lendo aqui. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Tá bom, outras pessoas já se dedicaram a escrever os relatos que ocorreram ali, naquela época, quando Jesus veio aqui para a Terra. Tudo bem. Provavelmente ele está falando os outros evangelhos, não é? Aí, ele diz assim: Lucas fala, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Quem é Teófilo? Não sei, acho que é uma pessoa. Ele fala assim, ó excelentíssimo Teófilo, né? Vamos ver, fica para vocês discutirem e saberem do que se trata. Agora vai começar. Agora chegou a hora. Lembra do texto de Gálatas? E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido debaixo da lei. Então vamos começar. Do Lucas capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Quem é Herodes? O que é Judéia? Herodes foi um carinha lá que reinou lá naquela época. Bem próximo, dizem que ele morreu no ano 4 a.C. Era um rei assim, ele governava a Judéia. Aquela região ali onde hoje é o estado de Israel, lá, é por volta de lá que era a Judéia, aquele território lá. E ele era um rei assim, muito mau, sabe? Assim, mandava matar os próprios filhos, esposa, todo mundo. Ele queria matar todo mundo. Se espirrasse perto dele, ele mata ele, matava todos. Era um rei muito mau. Tá, no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. O que significa isso, grupo sacerdotal de Abias? Eu não sei não, mas lá não parece que assim, os sacerdotes já eram eles eram muitos naquela época, que eles tinham que se dividir em grupos. Então cada grupo tinha o seu nome e iria servir lá no templo, se eu não me engano, por uma semana. E cada grupo tinha um nome. E esse sacerdote aqui, Zacarias, pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Era o nome do grupo dele. Aí tá. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Lá no Antigo Testamento, Moisés ele recebe as leis de Deus, não é? E é revelado de que os descendentes de Arão começam a ser os sacerdotes naquela época. Deus falou, construam um santuário para mim que eu habitarei no meio de vocês. Pegou Moisés foi arrebatado em visão assim, foi lá no reino dos céus. Ele subiu no monte, né? E lá do monte sumiu, né? Ele provavelmente teve uma visão do céu e Deus falou assim, tá vendo isso aqui? Este é o modelo. Faça do jeito que tá esse modelo aqui. Faça um santuário lá para mim. Do jeito que você vê esse modelo aqui, faz um lá embaixo. Para que eu possa habitar no meio de vocês. Moisés fez tudo certinho, e botou Arão, seus filhos e os descendentes dele para serem os sacerdotes. Então Zacarias, este rapaz aqui, e sua mulher Isabel eram descendentes do Arão, que era o irmão de Moisés. Mas não é para estudar o Antigo Testamento ainda não. Vamos chegar lá ainda. Temos muitos vídeos pela frente. Então,
Ambos eram justos, os rapazes, o casal, Zacarias e Isabel. Ambos eram justos, versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, que foram dados a Moisés lá naquela época. Vamos lá. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Já estavam velhinhos, não tinham filhos, né? Já pode saber, né? Tem o caso do... Foi Abraão que teve Isaac já bem velhinho, não é? Eles bem sabiam que Deus podia repetir isso com eles. Então, é provável que eles oravam bastante dia e noite para que Deus desse um filho para eles poderem ter a descendência deles aqui na terra. E tá. Versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Era a vez de Zacarias e seu grupo sacerdotal servirem lá naquele dia, lá no santuário de Deus. Lá no templo de Jerusalém. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Como tinham muitos sacerdotes, se você fosse sorteado para levar incenso lá no lugar santo do santuário, você poderia se considerar uma pessoa abençoada. Não só uma pessoa sortuda, mas abençoada. Então chegou a vez de Zacarias aqui. Ele devia estar muito feliz nessa época. Então, chegando a hora, versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Orando. Então estava lá Zacarias oferecendo lá dentro, oferecendo incenso lá dentro do templo, sozinho. Ele não faça nada de errado, que é o lugar mais sagrado aqui da terra. Então pode ter um nervosismo nesse momento. Então ele estava concentrado, fazendo a função dele. No versículo 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Imagine aquela visão. Nossa, eu ficaria com medo de sair correndo assim. E vamos ver o que aconteceu com Zacarias aqui. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Tá vendo? Fez igual eu. Ficou... Nossa, é muita a presença de um anjo assim na frente, assim, deve... Nossa, é inexplicável. Provavelmente ele deve ter ficado sem forças. Então ele ficou muito medo, assim. Que será que é isso? Pode ser uma visão? É de Deus ou é do inimigo? Claro que não é do inimigo, é de Deus, porque você está dentro do santuário de Deus, não é? Então é um anjo, Zacarias. Acredite, é um anjo. E ele ficou com muito medo, né? Provavelmente queria correr. Versículo 13 diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Tá. É o anjo Gabriel, chegou para dar a notícia do nascimento, para preparar já as pessoas para a vinda do Messias. E o anjo Gabriel já vai dizendo, ó, a oração da sua mulher foi atendida, você será pai, ela será mãe de uma criança que será chamada de João. E ele continua no verso 14. Ele será movido de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Esta é a função dele. Ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor.
Zacarias, ele ficou muito apreensivo, porque ele lembrou, agora que ele escutou essas palavras aqui do anjo, quando fala assim, e ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ele se lembrou da escritura, porque ele era sacerdote, e ele lembrava muito bem de uma escritura lá no livro de Malaquias, e ele começou a ligar as coisas e perguntou, será? Será que o meu filho vai ser? Isso fica para o próximo vídeo. Valeu, galera. No terceiro vídeo nós nos vemos.